Olá, eu sou a profe Gabriela e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a prova de linguagens, a prova de língua estrangeira espanhola no Enem. E eu vou falar especificamente sobre interpretação de texto, que é uma parte bem importante. Por quê? Porque as provas do Enem, principalmente as de linguagens, de línguas estrangeiras, elas focam na interpretação de texto. Elas querem saber se você compreendeu o contexto, compreendeu a mensagem global daquele texto, a mensagem que aquele texto quer te passar. Certo? Então, hoje eu vou te dar algumas dicas, 5 dicas, na verdade, como tá aqui no quadro, né? Vou te dar 5 dicas para você ter uns macetezinhos, ter mais facilidade e não perder tanto tempo nessa prova, porque a gente sabe que a prova do Enem é uma prova bem longa, bem cansativa. Então, quanto mais rápido você conseguir raciocinar e desenvolver e responder essas questões, creio que é melhor para você, porque aí você pode se dedicar para outros pontos mais importantes também, como a redação, enfim, fazer as contas matemáticas e tudo. Tem as dicas aqui, mas a primeira coisa que eu vou te falar que é essencial é não se atentar, não se perder tanto tempo com as palavras isoladas. Palavras isoladas, claro, é importante ter conhecimento do vocabulário, é importante a gente conhecer a língua com a maior profundidade que tu conseguir. Porém, isso não vai ser o ponto-chave para você conseguir fazer a prova do Enem. Para fazer a prova do Enem é importante entender o contexto, a contextualização, interpretar aquele texto realmente. Por isso, não se atente, não se apegue a palavras isoladas. Não entendeu aquela palavrinha? Não importa. Lê a frase completa, lê a oração completa, o parágrafo completo. Entendeu a mensagem? Isso aí já é meio caminho andado, pode ter certeza. Agora, eu vou falar para vocês algumas diquinhas assim mais pontuais para conseguir interpretar o texto de uma forma mais fácil, mais tranquila, beleza? Bom, a primeira dica que está aqui no quadro é ler o enunciado com muita atenção. A leitura do enunciado, ela já vai dizer o que tu tem que procurar lá dentro daquele texto. Se tem que procurar alguma coisa específica, às vezes o texto que ele introduz a questão, na verdade, ele é um texto mais de contextualização e às vezes nem sempre a questão mesmo vai falar sobre, vai perguntar uma coisa específica do texto, mas sim daquele contexto que ele está inserido. Deu para entender? Espero que sim. Então, lê o enunciado, primeira coisa, pegou a questão, pegou a prova de linguagens, lê o enunciado com muita atenção. E aí, já deixa marcado aquelas palavrinhas como palavras subrayadas, ou palavras em negrita, ou então quando ele fala assim, responda o que não quer dizer, porque isso também te ajuda, porque aí tu já entende assim, eu tenho que responder o que não significa, o que o texto não diz, porque isso também, às vezes, a gente está tão nervoso que aí a gente acaba não pegando essas palavrinhas no, subrayada, em negrita e várias outras que são importantes também para a gente fazer uma leitura mais direcionada daquele texto que está contextualizando a questão. Beleza? Então, a primeira dica é leia o enunciado com muita atenção. Muita atenção. Beleza? Então, vamos para a segunda dica. A segunda dica é identificar o gênero textual que é o texto. Por quê? Mas só identificar o gênero, o que isso vai mudar na minha vida? Porque eu preciso entender só a mensagem. Mas é interessante saber o gênero, porque com o gênero você vai conseguir compreender com mais facilidade qual a intencionalidade do autor daquele texto. Se for um gênero crítica, você vai entender já com mais facilidade que aquele texto está criticando algo. Se for um e-mail, não sei, você sabe que ele está se direcionando a alguém. Se for um texto dissertativo, como na redação, aí você já vai entender que ele está dissertando sobre alguma coisa, falando sobre alguma coisa sem colocar opinião. Então, entender o gênero já é meio caminho andado também para conseguir compreender e interpretar o texto para responder com mais facilidade as questões. Outro ponto também, em espanhol, isso é bem importante. Entender o gênero textual também nos ajuda a compreender se o autor está falando de uma forma mais formal, o uso mais formal da língua, ou se ele está com um uso mais informal da língua.
E o que isso difere uma da coisa da outra? Porque nas questões, geralmente elas são interpretação de texto. E aí, vai que cai alguma questão perguntando se ele está se direcionando com mais formalidade ou mais informalidade ao locutor. Isso é importante saber. E como a gente identifica isso? Geralmente é com conjugação verbal. Conjugação verbal em espanhol é bem específica. Quando o verbo está conjugado em usted, a gente sabe que trata-se de mais formalidade. Agora, quando o verbo está conjugado em tu ou até mesmo em vos, a gente já sabe que é mais informal. O texto, a pessoa está tratando o interlocutor, né, com mais interlocutor com mais informalidade. Então, isso é bem importante a gente também ficar ligado na conjugação dos verbos para a gente entender se o texto é mais formal, informal, para quem que o autor está se dirigindo, o que ele quer dizer com aquela mensagem. E aí, entender tudo isso, o gênero e ficar atento a esses pontos é bem importante. A dica número 3 é ler as alternativas com muita atenção. Ai, mas isso é meio óbvio, né? Que a gente tem que ler a prova inteira com atenção. Mas é porque com a leitura das alternativas, a gente consegue eliminar aquelas questões que são muito absurdas. Já olha assim, que a gente olha de cara e pensa, nossa, isso aqui nunca pode ser a resposta. Então, a gente já consegue fazer por eliminação e aí fica mais fácil da gente achar a resposta correta e se sair super bem na prova de linguagens, né? Essa é tranquila, né? Essa dica é praxe. Bom, a dica número 4 é cuidado com as palavras, sempre, nunca, às vezes. Por quê? Porque nas provas, geralmente, a gente não vai para extremos, a gente não usa os extremos, a gente não fala que sempre uma coisa acontece, nunca isso acontece. E também essa instabilidade de, às vezes, essa incerteza, também não é uma característica das provas. Elas dão como eu posso dizer, uma segurança, uma certeza de alguma coisa, mas não com essas palavras tão enfáticas. Então, fica atento quando aparecer esse tipo de palavra, sempre, nunca, às vezes, é importante. Recorre ao texto, dá uma lida de novo. Será mesmo que o autor está dizendo que sempre isso acontece? Sempre é assim? Ou nunca é assim? Isso é muito importante, cuidar com essas palavrinhas, porque elas podem sim te induzir ao erro. Beleza? Bom, e a última dica, que é a mais dada aí pelos professores de espanhol, eu acredito, que são cuidado com os falsos amigos. Se você não sabe quem são os falsos amigos, não são aqueles amigos falsos que a gente tem, que a gente encontra pela vida. São os falsos cognatos, as palavras heterossemânticas. São palavras que têm a grafia muito parecida, a escrita muito parecida com o português. Se fala, às vezes, muito parecido com o português, mas na prática o significado é completamente diferente. E isso também pode te induzir ao erro. Ou seja, se aparece alguma coisa embaraçada, você pensa que embaraçada é o quê? O cabelo? Não. Não. Embaraçada é grávida. Então, assim, cuida com essas palavrinhas. Estuda os falsos amigos, os falsos cognatos, né, do espanhol, que é muito importante. Volta e meia pode aparecer aí no meio de um texto, na prova, e isso você já vai estar ligado, vai conseguir superar tranquilo, não vai ser um problema, não vai ser um obstáculo. Então, eu vou revisar com vocês as dicas, beleza? Primeira coisa, leia o enunciado com atenção, sempre. Leia primeiro o enunciado, já vai ser mais fácil de ir ao texto. Identifica o gênero textual, como o autor está se comunicando e qual grau de formalidade ele está usando. Dica número 3, leia as alternativas com muita atenção, elimine aquelas absurdas. Dica número 4, cuidado com os extremos, sempre, nunca, às vezes, não é legal. E cuidado com os falsos amigos, os falsos cognatos, eles podem te induzir ao erro. Olá, sou Prof. Cadine e hoje eu vim aqui dar uma diquinha para vocês. Essa dica é sobre as conjunções. As conjunções são umas palavrinhas que nós utilizamos para juntar ideias, conectar frases. Essas palavras nos textos são muito importantes e nos ajudam na interpretação de texto, que é o foco aqui da nossa prova de espanhol, né? Por
quê? Porque elas conectam as ideias de diversas maneiras. De maneira que é a causa daquilo, ou de maneira que explica aquilo, ou de maneira que é controverso daquilo. Então, essas palavras são muito importantes para a gente conseguir entender e compreender melhor o nosso texto na hora da prova. O que acontece? Existem muitas mesmo em espanhol, mas eu selecionei aquelas que se diferem mais do português para que você não seja enganado nas provas. Fechou? Vamos conferir. Bom, a primeira palavra é o pero. O pero significa mais no português. Exemplo: me gusta el cine, pero prefiero el Netflix. Eu gosto de cinema, mas eu prefiro Netflix, né? Mais tranquilinho, ficar em casa, mais aconchegante. E o que acontece? No espanhol, a gente também tem um mas, igual do português. Mas ele é arcaico, a gente já não utiliza tanto, tá? Então, o pero é mais coloquial e mais atual. A próxima é o sino. O sino a gente usa depois de frases que são negativas e dá aquele sentido de mas sim, se não. Olha aqui. No me gusta el cine, sino el Netflix. Eu não gosto de cinema, mas sim de Netflix. Né? Então, essa pessoa aqui já nem mais gosta de ir no cinema, já não vai, porque o Netflix para ela já é muito melhor, ficar em casa, pipoquinha, muito mais prático. A próxima conjunção que eu tenho para vocês é o sin embargo. Sin embargo significa embora, porém. Olha esse exemplo. Me gusta el cine, sin embargo, no suelo ir. Me gusta o cinema, entretanto, eu não tenho costume de ir, né? Agora, faz muito tempo, infelizmente, que a gente não vai no cinema, né? Por tempos de pandemia, então a gente tá nesse momento, digamos. A gente não suele ir al cine. Soler, vou dar uma dica extra para vocês, é uma palavrinha muito importante, que é o costumar fazer alguma coisa. Então, no suelo ir al cine, eu não tenho costume de ir no cinema, tá? A próxima é o mientras. O mientras já dá uma ideia de tempo. Olha esse exemplo. Miro películas mientras cocino. Eu vejo filme enquanto eu cozinho. Né? Então, enquanto você está cozinhando lá seu almoço, você coloca uma película, um Netflix, um YouTube, um aulão do Enem e pode cozinhar mientras estuda. Agora eu vou mostrar para vocês duas conjunções que elas são sinônimos. Elas têm o mesmo significado. Olha aqui. Todavía no miré la película. Ainda não vi o filme, né? Porque tá estudando, então deixa o filme para depois. E também tem no miré la película aún. Eu não vi o filme ainda. Então, o todavía e o aún são sinônimos. Ambos significam ainda. E já que aún significa ainda, aunque significa ainda que. Olha essa frase aqui. Aunque me guste el cine, prefiero el YouTube. Ainda que eu goste do cinema, eu prefiro o YouTube, né? Eu acho que você prefere, já que você está aqui assistindo a gente, eu gosto bastante do YouTube também. Espero que vocês tenham gostado de conhecer essas palavras, acredito que vai ajudar bastante na hora da prova e fica ligado que tá vindo mais conteúdo. Agora vamos falar dos heterossemânticos. Os heterossemânticos são palavras que são muito parecidas na escrita, na grafia, de uma língua para outra, nesse caso, no português para o espanhol, porém muda o gênero da palavra. Exemplo, uma palavra que em português é masculina, no espanhol é feminina e vice-versa. Olha aqui esse exemplo. O protesto é uma palavra masculina no português, certo? Mas em espanhol passa a ser feminina. La protesta. O mesmo acontece com o sinal. Em português, masculino, mas em espanhol, feminino. La señal. O sal também, nosso famoso sal da comida, acontece a mesma coisa. O sal, no português, passa a ser no espanhol la sal. Então, isso acontece bastante do português para o espanhol. Mas, Cadine, como que eu vou conseguir saber isso? Bom, eu tenho uma diquinha que vai te ajudar, vai te dar uma ajuda aí na hora da prova. Olha aqui. Todas as palavras no espanhol que terminam em umbre, com essa terminação aqui, são femininas. Exemplo. La legumbre e la costumbre. Bom, agora eu trouxe umas palavras ao contrário, que em português são femininas, mas no espanhol elas são masculinas. Olha os exemplos. A origem, em português, em espanhol vira el origen, masculino. A
ponte, né? A gente tem uma linda ponte aqui em Floripa. No espanhol vira masculino e fica el puente. A equipe, em espanhol, também vira masculino. El equipo. E a cor, isso aqui é um erro que muita gente comete. A cor em português é feminino, mas em espanhol el color é masculino. Bom, e aqui a gente também tem aquele trucão para te ajudar. No espanhol, todas as palavras que terminam em arre, tem essa terminação, são masculinas. Então, el personaje é uma palavra masculina e el viaje também é uma palavra masculina. E além disso, os dias da semana também são masculinos. O masculino a gente define pelo o el, né? O do português é o el do espanhol. Então, os dias da semana a gente usa el antes do dia. Exemplo, em português a gente fala a segunda-feira, mas no espanhol a gente fala el lunes. Ou a terça-feira, em espanhol, el martes. E o mesmo passa com os meses do ano. A gente fala el noviembre, el agosto, el julio. Bom, fiquem atentos a essas mudanças, hein? Espero que vocês tenham gostado das dicas e fiquem de olho no próximo conteúdo. Oi, gente! Então agora a gente vai trabalhar um pouquinho o contraste entre o pretérito simples e o pretérito composto do espanhol. Quando a gente vai traduzir eles para o português, a gente acaba traduzindo igualmente o pretérito simples do português. Porque em português a gente não tem a parte composta, né? Um pretérito composto. Em espanhol a gente tem. E a gente não tem porque apenas Deus quis. Eles têm funções diferentes. E a gente vai ver aqui um pouquinho essas funções que eles têm. Bom, eu fiz aqui uma linha do tempo para mostrar para vocês mais ou menos como funciona essa lógica entre o pretérito simples e o pretérito composto, beleza? Ó, pretérito composto é um pretérito, é aquele pretérito que a gente usa com um verbo auxiliar, que é o verbo haber, né? Então a gente fala he comido, he visto, he hablado, ou seja, ele se compõe com o verbo haber, conjugado, e um verbo em particípio, que termina com a do ido. Vocês já devem ter visto isso aí nas outras aulas, beleza? Bom, então, esse verbo é um verbo que ele transita entre o passado e o presente. Mas como assim? Ele não viaja no tempo, não. Funciona da seguinte forma. A gente geralmente vai usar o pretérito composto com alguns marcadores de tempos não finalizados. Por exemplo, esta semana, este mês, este ano, esta semana, este mês, este ano, em espanhol, né? Melhor. Por quê? Porque são tempos passados não finalizados. Por exemplo, esta semana he comido mucho postre. Essa semana eu comi muita sobremesa. Esta semana eu he comido mucho postre. Ou seja, a semana ainda não acabou, mas eu já comi. Então, a gente usa o pretérito composto. Ou, por exemplo, este ano não he viajado por conta da pandemia. Esse ano eu não viajei por causa da pandemia. Ou seja, esse ano de 2021, que eu estou falando, ainda não acabou. Então, como é uma coisa que eu não fiz, né? Estou falando no passado, mas estou falando em um tempo não finalizado. Então, sempre tenham atenção, se atentem se o tempo está finalizado ou não finalizado. E geralmente ele vai aparecer com alguns marcadores temporais. Esta semana, este ano, hoje, porque o dia não acabou ainda, então eu posso falar no passado do dia, mas o dia não acabou. Também é interessante se atentar quando a pessoa está falando alguma experiência que ela teve durante a vida dela. Por quê? Porque a vida dela ainda não acabou. Então, por exemplo, eu nunca he viajado à Europa. Eu nunca viajei para a Europa. Eu estou falando isso um tempo passado, mas como a minha vida eu sigo viva, então eu posso usar o pretérito composto, porque é um tempo passado, mas não finalizado. Pode ser que isso mude, quem sabe eu viaje para a Europa. Beleza? Agora, já o pretérito simple, a gente usa em tempos finalizados, em momentos pontuais. Por exemplo, ayer eu comi mucho postre. Ou seja, ontem eu comi muita sobremesa. El año pasado yo no viajé.
Ano passado, eu não viajei. Eu nasci em 1995. Eu nasci em 1995. Ou seja, esses são todos tempos passados que já finalizaram, já se acabaram. Ano passado, 1995, ayer, que é ontem. Então, a gente usa o pretérito simples, que é só aquele verbo conjugado bem bonitinho, de acordo com cada pronome, cada pessoa. A gente só usa ele em tempo finalizado. Então, essa é a diferença entre os dois. O pretérito simples, a gente usa em tempos finalizados. Ano passado, em 1995, ayer, semana passada, mês passado. O pretérito compuesto, o pretérito composto, a gente usa em tempos não finalizados. Esta semana, este mês, este ano, durante a minha vida. Então, gente, é importante saber essa distinção entre os pretéritos, porque isso também ajuda na interpretação do texto, consegue entender se um tempo foi finalizado, se não. E aí, o pretérito, reconhecer esses pretéritos e esses marcadores que a gente viu, também nos ajuda a interpretar, responder ali corretinho as questões, para a gente tirar uma nota muito boa e passar lá na nossa prova no vestibular e tudo, ingressar na universidade. Bom, e é isso, fiquem aí com o próximo aulão e nos vemos! Então, para finalizar o nosso aulão de espanhol, estamos aqui juntas e a gente preparou diquinhas rápidas e práticas e que a gente acha que é muito legal você saber para fazer a prova. Tá? Então, a gente vai finalizar o nosso aulão assim. Espero que vocês gostem. Acontece um erro muito comum. Que acontece? Sempre quando a gente está aprendendo uma língua nova, a gente traz os nossos conhecimentos das outras línguas para ela, certo? Certo. Isso acontece muito, muito, muito no espanhol e isso pode levar você ao erro. Então, essa dica vai te ajudar muito. Porque em português, quando a gente fala do passado, exemplo, vocês, eles estudaram muito. Esse estudaram é com A e com M, né? Vocês aprovaram na prova, é com A e com M. No espanhol a gente tem um bem parecido, que é o aprobarán, que é com R-A-N, né? Também tem essa dica, em espanhol nenhuma palavra termina com M, é sempre com N, sim? É ao contrário do português. Então, quando a gente pega os nossos conhecimentos do português e vai pro espanhol, a gente olha isso aqui e imagina, isso daqui é passado, né? Aprobarán, aprovaram, passado, né? Mas não, cuidado. Aprovarán é futuro. Então, isso pode ser um pontinho que pode fazer você interpretar o texto de uma forma errônea. Então, toma cuidado. Esse exemplo. Ustedes aprovaram en el examen é futuro. Já o passado é aprovaron, com O e com N, tá? Então, olho. Ustedes aprovaron en el examen. Isso sim é passado, né? Então, exemplo. Ustedes aprovaram en el examen ayer. Vocês aprovaram no teste, no exame, ontem. O N, passado. Já, ustedes aprovarán en el examen semana que viene. Então, vocês aprovarão futuro no exame semana que vem. Então, fica de olho. O N, passado. A com a tilde, que é A com acento, e N, futuro. Aí, com essa dica, vocês aprobarán en el Enem. É verdade. A próxima dica, que vai ser muito boa também para interpretação, ajuda bastante, são essas palavrinhas aqui, tu, ele, si, que tem duas formas, né? Uma com acento e uma sem acento. Mas qual a diferença delas? Vou explicar para vocês. Tu com acento e ele com acento são pronomes, são pessoas. Então, aqui, tu quer dizer tu, Cadine, e ele quer dizer ele, Arthur, que está filmando a gente, né? Ele, tu, Cadine, e ele. Agora, tu, sem acento, quer dizer um possessivo, um adjetivo possessivo. Ou seja, eu posso falar, tu mochila está en el suelo. A tua mochila está no chão. Sem acento. E ele, sem acento, é
O é um artigo. Então, eu posso falar, el dia está muy bonito. O dia está muito bonito. El, sem acento. E se. Este se, que tem acento, quer dizer sim, uma resposta positiva. Já o se, que não leva acento, é uma hipótese, uma condição, assim. Se llueve, não vou sair. Se chove, não vou sair. Beleza? Então, se atentem a isso. Tu, com acento, é pessoa. Tu, sem acento, um possessivo. Ele, com acento, uma pessoa, ele. Ele, sem acento, é artigo masculino, o. Se, com acento, é sim. E se, sem acento, é uma condição, um condicionante, né? Vamos dizer assim. E temos uma dica bônus. Quer falar, prof? Fala a dica bônus. Vamos falar pra gente. dica bônus. Então, a gente tá falando, vocês viram que aqui o acento foi muito importante pra gente, né, conseguir decifrar aqui. Aqui o que a prof. Gabi também explicou. E o acento também é muito importante pra gente não cometer uma gafe. E, como eu falei antes, sabe quando a gente traz aquele conhecimento do português pro espanhol? Pra não acontecer isso aqui também. O es, que é o verbo é, né, que é o é no português, não leva acento em espanhol. Então, esse es com acento não existe. Como que é, Gabi? Es é sem acento, gente. Simples. Simplifica. Es de o verbo ser, né? Então, o que eu vou falar? Ele es muy guapo. Ele é muito bonito. É ele com acento e es sem acento, gente. Pelo amor de Deus. Top essas dicas, né? Com essas dicas, vocês aprovarão no Enem. Eu tenho certeza. E essas diquinhas aí foram rápidas, mas para vocês se aprofundarem mais, estudarem mais, aqui embaixo vai ter e-book e vai ter simulado para vocês com certeza aprovarem. E ustedes aprovarão seguro. É isso, gente. Boa prova, estudem bastante e adeus. Adeus.